aumente o volume. Não desvie o olhar. O que você está prestes a ouvir aqui agora nunca passou na televisão. Advogados bilionários gastaram dezenas de milhões de dólares para garantir que este áudio específico fosse enterrado para sempre nos arquivos federais do Brooklyn. Mas nós encontramos. January 9th, talking about branding on the wall. Do you think the person who's being branded should be completely nude and sort of held to the table like a sort of almost like a sacrifice? That's a feeling of submission. And the person should ask to be branded. Okay. Should say, please brand me, it would be an honor, or something like that. An honor I want to wear for the rest of my life. I don't know. Okay. And they should probably say that before they're held down, so it doesn't seem like they're being coerced. Okay. I don't know, those are just thoughts. Okay. Você assistiu The Vault, Seduce, e você sabe como a seita Nexus funcionava. Você acha que foi apenas um esquema de pirâmide bizarro, com algumas atrizes e gêmeas. Você foi enganado também. As séries documentais higienizaram a história do estômago do grande público. Eles cortaram os arquivos médicos, eles omitiram as sessões de estudo do medo com filme snuff, e eles te mostraram o que acontecia na semana vanguarda, ou ainda o que Alison Mack fazia no confinamento, quarto 6. Nos próximos minutos, nós vamos trancar a porta, vamos dissecar a anatomia mental da atriz mais letal de Hollywood. Vamos seguir um rastro de 150 milhões de dólares em espionagem corporativa. E quando revelarmos o que ela fez na última noite no México, o seu conceito de maldade humana será reescrito para sempre. O Matadouro de Hollywood. Capítulo 1. A gamificação do inferno e a câmera de Mark. Por que nós temos tantas imagens íntimas do fim da sanidade de Alison Mack? Porque a seita cometeu um erro grave. Eles recrutaram um cineasta profissional, Mark Vincent, diretor do filme Quem Somos Nós, que documentou cada segundo do culto acreditando que estava filmando a salvação da humanidade. A lente dele gravou a morte da alma de Alison Mack em alta definição. Quem Somos Nós foi um dos documentários de maior bilheteria de todos os tempos. E naquela noite sentei de frente para o Mark Vincent. A profundidade da lavagem de V-Week. Agosto, Nick Jordan. Bem-vindos a V-Week, semana vanguarda, um acompanhamento de verão de bilionários e celebridades. Alison não via um culto, ela via um RPG de interpretação corporativa. A Nexus usava a gamificação. Você começa com uma faixa branca, White Sash, e seu objetivo de vida é ganhar strips, listras, e subir para a faixa amarela, laranja, verde. Genialidade sombria de Kate Raniere foi transformar o sucesso profissional das atrizes vazias em um sistema de pontos doentio. Alison queria vencer o jogo. E para vencer, ela precisava se curvar. A voz do especialista e o choque. Especialistas em cultos, atrizes de Hollywood que vivem de validação externa. Raniere retirou a validação do público e tornou-se a única fonte de oxigênio de Alison Mack. Durante a V-Week, ele fazia as pessoas jogarem vôlei à meia-noite, a exaustão física total. Alison jogou até desmaiar, tem cãibras, apenas para ver Raniere sorrindo nas arquibancadas. A lealdade dela havia sido testada na quadra, mas agora o vanguarda queria testá-la no prato. Prepare-se para a tortura invisível. Capítulo 2. O hack bioquímico e o abatedouro, terror psicológico. Esqueça a persuasão verbal. Se você quer quebrar um gênio, você corta o combustível. Documentos do tribunal e relatos de desertoras como Sarah Edmondson detalham a matemática da destruição biológica. Raniere tinha uma parafilia grotesca por mulheres andrógenas sem curvas, beirando a inanição. Ele convenceu Alison de que sua gordura era tecido de ego. A heroína de Smallville foi instruída a jejuar por 48 horas seguidas, quebrando o jejum apenas por porções miseráveis de comida. Antes de eu sair, Alison me convidou para caminhar. Ela estava muito magra, parecia que a sua coluna vertebral estava para fora. Mas eu questionei ela, dizendo que estava doente. Ela não estava comendo e tinha algum problema que ela precisava resolver e voltar a comer. E ela disse que o Keith media as calorias dela. Ele disse que enquanto ela menstruasse, estava tudo bem. A biologia do colapso. Sem glicose, o córtex pré-frontal, o freio moral, o cérebro morre de fome. O cabelo loiro de Alison começou a cair aos tufos. Seus dentes enfraqueceram. Sua menstruação secou. Ela era uma morta-viva maquiada com produtos caros. O rastro, sangramento em Los Angeles. O recrutamento. Um vampiro não trabalha sozinho. Em Los Angeles, Alison abriu The Source, o abatedouro de Hollywood, sob disfarce de um workshop de atuação avançada. Ela conduzia sessões de exploração.
E se quiser que funcione em performance e falar em público, tem o The Source. Olá, sou Alison Mack, presidente do The Source. Não se preocupe se pensar, não sou ator, o que estou fazendo aqui. Porque este é um estudo de compaixão e empatia. Eram colocados no centro da roda. Ellison humilhava eles até que eles tivessem crises de choro e ataques de pânico. Quando a pessoa desabava em lágrimas, a mestre sussurrava: "Você vê, seu choro é uma agressão manipuladora, você é tóxico, mas o mestre pode te curar." E assim, atrizes como Nick Klein e herdeiras como India Oxenberg foram arrastadas para Nova York. Mas doutrinar não bastava. Renier queria posse e Ellison estava prestes a pegar em armas, literalmente, para gravar seu nome na pele das vítimas. O que aconteceu na sala da marcação fará você perder o sono hoje à noite. Capítulo 3. DOS. A marca da besta e da herdeira no gelo. DOS. Alison Mack foi promovida de escrava a mestra. E a moeda de troca do submundo era o colateral. Galera, não era apenas os infames nudes. O documentário que eu citei aqui expôs a verdade. Alison exigia que as meninas escrevessem cartas criminais forjadas. Se você sair, eu enviarei essa carta dizendo que seu pai te e ele morrerá na cadeia. A destruição mútua era assegurada. As lágrimas eram mentais e contratuais. A ancoragem sensorial, a sala de marcação. Cidade de Helmford, uma mesa de massagem. A osteopata doutora Danielle Roberts segurando um cauterizador a 800 graus. A mídia diz que durava alguns minutos. Mentira, eram mais de 45 minutos de agonia. Eu não queria fazer aquilo. Mas como eu ia sair de lá? Eu pensei em mandar uma mensagem pro Nip dizendo: "Oi, eu tô na casa da Alison Mack. Eu tô nua, me ajuda." Cada uma demorou 30 minutos, eu fiquei 2 horas. Sinta a cena, o cheiro de carne humana assando no osso pélvico. Era tão denso que a fumaça preta subia até o teto. Alison Mack precisava usar uma máscara cirúrgica para não inalar o vapor do tecido das próprias amigas. Ela segurava as mãos das vítimas e dizia com uma voz doce da TV: "Sinta a dor, é sua cura." A marca final revelava as iniciais de Renier e Mack. Era um procedimento médico sem anestésico. A primeira pessoa deitou na mesa e eles começaram a traçar uma linha na carne dela com um ferro cauterizador. E a carne começou a queimar, fumegar, chiar. Tivemos que segurar ela. A gente estava chorando, tremendo, estávamos abraçadas. O castigo da neve é de India Oxenberg. E quando a empatia morre, o sadismo floresce. India Oxenberg cometeu o grande pecado de comer uma maçã a mais. Como a mestra, Ellison ordenou que a jovem da realeza ficasse de pé na neve congelante do inverno durante a madrugada sob risco do colateral ser vazado. India congelou até quase sofrer hipotermia. De dentro de casa, segurando uma xícara de chá quente, a ex-estrela da TV assistia o sofrimento com os olhos opacos. A brutalidade física era apenas a ponta do iceberg. Com os milhões das Bufferman, a Nexus invadiu a Dark Web. O que eles fizeram no quarto 6 foi experimento nazista da era moderna. Capítulo 4. A Deep Web dos filmes Snuff, o quarto da loucura. A série da HBO não quis entrar nesse buraco negro, mas nós vamos. Bem-vindo ao estudo do susto, financiado por 150 milhões de dólares do dinheiro das Segments. O Dr. Brandon Potter, psiquiatra da seita, recebia jovens entregues por Alison Mack. Elas eram amarradas em cadeiras conectadas a máquinas cerebrais. Uma tela acendia e exibia sem aviso filmes snuff, imagens reais de execuções de cartéis, decapitações, estupros brutais extraídos da Dark Web. O objetivo de sensibilizar a mente humana até matar o medo e a repulsa. Eles queriam soldados que não sentissem nada. O mistério resolvido, a prisioneira do quarto 6. Mas e se você sentisse? E se você amasse? O caso de Daniela é o pesadelo supremo da Nexus. Uma jovem mexicana que foi trazida aos Estados Unidos e teve a ousadia de se apaixonar por outro homem que não fosse Renier. Galera, ele era bem ciumento. A punição, ordenada pelo Vanguarda, isolamento absoluto. Daniela foi trancada em um quarto sem janelas, sem internet, sem falar com nenhum ser humano. Por quanto tempo? 2 anos, 730 dias em cativeiro solitário. E Alison Mack, enquanto ia lá para os tapetes vermelhos e para as premiações, caminhava pelos corredores daquela propriedade, sabendo exatamente que uma mente humana estava sendo enterrada viva a poucos metros de distância. O sorriso de Hollywood cobria um sequestro contínuo. Mas o diabo sempre cobra sua dívida. Em 2018, o FBI invadiu o castelo e a queda de Alison Mack não foi causada pela justiça, foi causada por uma traição tão cruel que quebrou a própria carrasca. Capítulo 5. O narcisismo estilhaçado e a luz que cega.
Abril de 2018, o império cai. Katherine Osenberg rasgou o véu na mídia. O New York Times publicou as marcas. No México, as forças especiais arrombaram o esconderijo do Renier. Ellison é capturada, deportada e jogada em uma sala fria de interrogatório federal nos Estados Unidos. A promotoria joga carta, prisão perpétua. Ellison abaixa a cabeça, parece já saber de tudo. A lavagem cerebral a preparou para morrer pelo Vanguarda. Ela estava pronta para ser Marte do culto, a revelação e a espada no ego. Mas o FBI não usou a lei, eles usaram a escuta. O agente aperta o play em um gravador. O que Ellison Mack ouve são gravações feitas pelos federais semanas antes no México e o som da própria destruição. Renier não estava elogiando sua lealdade. O seu mestre estava rindo com outra escrava mais nova, chamada Cammy. Chamava Ellison Mack de um peso morto, uma megera histérica. Ele revela o plano exato para substituí-la, expulsá-la do DOS e jogá-la no descarte. O momento da ruptura. Os agentes federais assistiram o mestre desmoronar. Não foi empatia pelas mulheres queimadas que curou a síndrome de Estocolmo de Ellison. Foi o estilhaço, próprio narcisismo. Depois de 15 anos morrendo de fome, queimando carne humana, extorquindo milhões e cometendo fraude de imigração, ela descobriu que era apenas lixo reciclável para um pedófilo psicopata. Estava movida pelo ódio primitivo, rejeição. Ellison tirou a carta da manga e assim chegamos ao áudio do minuto zero. Ela entregou os promotores a fita de ouro, sua gravação secreta de Renier forjando as torturas. O cravo de prata no coração do Drácula. Renier levou 120 anos para morrer em uma jaula de concreto. A resolução, sobrevivência da luz. Nós não vamos terminar este mergulho profundo venerando o mal. O verdadeiro legado dessa história pertencem às mulheres que o FBI resgatou e as que escaparam. India Oxenberg, Sarah Angelson, Daniela. Nexon tentou arrancar a alma delas com bisturi e filmes Smurf, mas a coragem feminina é a mais densa que o medo. Elas foram ao tribunal, regueram as cabeças e apontaram os dedos pro diabo e afundaram um império bilionário. Ellison Mack entregou as chaves do inferno e comprou seu próprio perdão legal. 3 anos de segurança mínima no FCI, Dublin. Em 2023, os portões de ferro se abriram. Ela caminha livre pelas ruas da Califórnia. A atriz tentou apagar seus rastros, mudou as rotinas, usa máscara, boné, fugindo desesperadamente do tribunal implacável da era digital. A justiça assinou o alvará, mas a pergunta é, mesmo como é a vida de uma mulher que sabe cada segundo de silêncio antes de dormir, que a cicatriz que ela deixou na história humana não está nas ossadas de Hollywood. E a assinatura dela está infeccionada e queimada na virilha de mulheres que acordam aos gritos no meio da noite. Eles te venderam a heroína em Smallville, mas nos bastidores ela nos lembrou da lição mais antiga da humanidade. O pior monstro não se esconde debaixo da cama. Ele te oferece um abraço, sorri pra você na televisão e te convence docemente de que apenas a dor absoluta poderá te salvar. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa lá seu like, deixa seu comentário também sobre tudo isso que aconteceu. E eu espero você no próximo vídeo. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.